Não é fácil, que você diz, até que houve, no momento da construção do livro, aquela... Menina, até o último minuto, assim, do lançamento foi tenso. Mesmo, né? Foi, O que foi. aconteceu? Foi muito difícil, assim, as barreiras que a gente sentia, as opressões. Dentro de casa você fala? Sim, dentro de casa, o adversário tentando fazer de tudo para poder minar a minha alegria de lançar um livro. Olha. Exemplo, quando eu recebi o livro, que eu recebi o livro aqui no Rio de Janeiro, que é a editora aqui do Rio, eu pensava assim, que eu ia receber, eu ia chorar, falando, caramba, não consegui, menina. Eu peguei o livro, olhava pro livro e falava, é um livro. Caramba. Eu cheguei em casa falando, acho que não caiu a ficha. Mas não é que não caiu a ficha, é que parece que o adversário fechou meu coração para eu não ficar feliz com a concretização do meu sonho. E isso é um ponto legal a se falar, porque a gente sonha tanto que quando Deus libera o sim para a concretização do sonho, é tanta barreira que se levanta que a gente parece que a gente se perde o foco da alegria da realização do sonho. Existe um Deus que está dizendo para a gente sonhar, existe um Deus que concretiza. Eu estou falando que existe um Deus que literalmente entrega recurso para a gente produzir o nosso sonho. E vem um adversário tentando roubar a alegria dessa concretização. Então foram dias, assim, bem difíceis. Você realmente viveu o livro, assim, Vivi. essa questão de É dela querer voltar. É como se o adversário estivesse tentando me fazer retornar a essa amizade. Para frustrar. Era isso que eu orava, dizendo, Senhor, o adversário não irá frustrar aquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Eu já estou curada. Eu não vou voltar, não vou retornar. Porque era uma opressão, era uma tristeza sem motivo. E eu comecei a ver eu retornando para minha antiga eu. Falei, não, o adversário não vai frustrar meu testemunho. Porque o adversário entende, sabe, daquilo da palavra que ele lançou sobre a minha vida. Deus disse para mim, o que eu farei através de você alcançará muitos. Só que a gente imagina, a gente alcançando uma multidão, numa igreja, numa palestra, mas aonde é o que Deus liberou para minha vida, aonde a minha voz não chega, aonde eu não chegará, o livro vai chegar. E eu tive todo o cuidado de fazer um livro que não houvesse bloqueios para gente que não é evangélico, para gente que não quer nem saber de evangelho, para que Deus alcance também essas pessoas de alguma forma. Então eu sabia, no entanto, que quando eu comecei a escrever, eu chamei minha esposa e disse, se prepara, porque vai vir retaliação. E até o último segundo do culto veio, mas eu tenho visto assim a fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. Muito forte. Não, e às vezes a bênção é tão grande que a gente meio que não acredita. Já aconteceu então isso literalmente com você. Eu não acreditei. Até o quê? Até o último momento ou na hora que... Não, até o culto de lançamento. Mesmo com o livro chegando Meu já... esposo falou assim pra mim, faz outra remessa de livro. Meu esposo vai amar essa parte do podcast. Faz uma remessa. Esse livro vai vender tudo no lançamento. Eu falei, homem de grande fé, tu, né? Eu falei, que isso? Faz outra... Não, fazer nada, gente. Que isso, esposo? Vou fazer não. Vai vender uns 5 no máximo. Caramba. Porque eu fiz um culto de quarta-feira. Culto de quarta-feira geralmente não é a mesma pegada de culto de domingo, que é mais cheio. Gente, mas o que aconteceu lá na minha igreja foi algo assim extraordinário. O povo da minha igreja, por isso que eu amo o Ministério da Palavra de Vida, Jardim Progresso, Pastor Sandro, Pastora Sueli, todo o corpo ministerial, diaconal, intercessores. Porque eles assim abraçaram meu sonho como os deles e desenvolveram tudo, fizeram bancada para tirar foto. Foi tudo muito lindo, assim, a igreja abraçou tudo. Mas eu comigo, gente, vai ter uns 10 pessoas aqui, mas assim, eu não estava preocupada. Foi o que eu falei com meu esposo. Se eu estivesse preocupada com quantidade, eu traria alguém de fora. Eu não estou preocupada, eu quero me alegrar com o meu povo. Mas foi tanta gente que eu vi os diáconos correndo com as cadeiras. Meu Deus, acabou as cadeiras, não tem cadeira para o povo sentar. E eu olhava para trás, assim, a multidão de gente, e eu falava, gente, parece que eu estou numa festividade da minha igreja, num culto de quarta. Era uma fila no final do culto para poder eu escrever alguma coisa no livro. E eu tremendo, e a letra saindo toda borrada. E eu cheguei em casa, gente, e tive que fazer uma nova remessa de livro. Ainda bem que a minha editora maravilhosa, o Jonathan, que sempre dá o suporte, fez correndo para poder eu levar agora para São Paulo de novo, porque estou sem livro lá.
Caramba, foi tudo. Amiga, faltou uns 10 no máximo ali. Foi. Caramba. Você entende? Que O esposo na hora... Sempre, Cristiano maravilhosos. Intercessor cheio de fé, falou, não te fala. Eu falei, não fala essa frase não, amigo. Eu te avisei. Te avisei, mulher de pouca fé. É porque ele é muito espiritual. O Cris minha esposa é muito espiritual. E às vezes eu sou meia... Não, gente. Sou meia pé no chão. Não vai acontecer. Não vai ser assim, não vai ser dessa forma. Calma, moça, tá muito... E foi muito além. Muito além. Nesse dia caiu a ficha. Nesse dia eu consegui chorar. Porque, assim, é o que eu falei com todo mundo, né? Teve o Ministério de Louvor da minha igreja, teve a minha pastora pregando, teve o meu pastor Sandro orando, teve o Ministério de Adoração, teve o Ministério... todo mundo se movimentando. E pareceu que eu sentei e falei assim, gente, faz isso daqui, porque eu passei por isso. Escolhe esse louvor, porque eu ouvi esse louvor na época. Não falei nada. Mas parece que o Espírito Santo conduziu tudo. O Ministério de Louvor cantou todas as músicas que me acompanhou nessa época. A adoração da minha igreja fez uma encenação lá que eu vivi a minha história na minha frente na encenação. Então, assim, Deus conduziu tudo. Benção. Tudo. E uma coisa que eu pedi para o Senhor foi almas no altar e pelo menos uma pessoa aceitando Jesus. Teve almas no altar e teve uma pessoa aceitando Jesus. Então, assim, Deus fez muito além. E Deus tem feito, sabe? Exemplo, eu saí desse culto impactada, deslumbrada. Deus fez e fez além. Porque Deus é um Deus que faz e faz além. E aí eu cheguei no outro dia e ainda impactada, em êxtase, o povo todo me marcando nas postagens, gente de perto, gente de longe indo lá se alegrar comigo. E aí teve uma pessoa, que é a Josi, e ela falou assim, olha, paz do Senhor, você não me conhece, peguei seu número com sua amiga, que é a Marcela, minha mana. Menina, sentindo o coração de você fazer uma tarde de lançamento lá na minha loja, do nada. Oh, glória. Do nada, gente. Sentindo o coração e você pode ir lá e a gente só leva o livro. Porque eu vou fazer coffee break, a Marcela, já vou fazer o sorteio. E é isso. Sabe o que é você viver assim, o irreal? Deus falou, vou fazer e vou te surpreender. E como a missionária Barbéria da minha igreja fala, é só o começo. E aí é o que eu falei com algumas pessoas. E isso é fruto de obediência. Porque eu queria fazer muito antes. Deus dizia, não. Espera, não é o tempo. Então, quando a gente obedece, a gente colhe frutos. E frutos que vai além do que a gente sonha, do que a gente pensa, do que a gente pede, do que a gente espera. Vai literalmente além. São frutos que a gente para e fala, só Deus para fazer. Porque talvez se eu planejasse isso, não daria tão certo. Só Deus para fazer. Então eu tenho vivido dias assim, surreais.